Cultivo Online, capítulo 78. Centro de atenção. Por que não? Você não vai para a seita com o irmão Tian? Yu Hou ergueu as sobrancelhas. Xiao Hua segue o irmão Tian aonde quer que ele vá, ela assentiu rapidamente. Como você seguirá meu irmão na seita se não for um discípulo? Yu Hou perguntou. Xiao Hua pode seguir o irmão Tian como servo, já que os discípulos podem ter servos com eles, respondeu ela. Esse servo? Yu Hou olhou para ela com olhos arregalados. No entanto, embora Xiao Hua se autodenominasse uma serva, Yu Hou não pensou no sistema de animal de estimação e interpretou suas palavras literalmente como uma serva, como as empregadas domésticas da casa da família Yu. A propósito, o que devemos fazer agora que não podemos ingressar na seita instantaneamente? Deveríamos apenas voltar a fazer missões? Yuan perguntou um momento depois. Quero aprender a técnica que acabamos de comprar, mas não quero perder muito tempo com isso. Yu Hou suspirou. Está tudo bem, tenha um pouco de confiança em si mesmo, Yu Hou. Afinal, você também é um gênio, Yuan disse a ela com um sorriso gentil no rosto. Irmão, Yu Hou acenou com a cabeça um momento depois. Xiao Hua, você conhece um bom lugar onde ela possa praticar silenciosamente? Devemos retornar ao Porto dos Cultivadores? Yuan decidiu perguntar a ela. Não, existem lugares melhores para aprender técnicas, disse ela. Assim como existem formações que podem acelerar sua velocidade de cultivo, também existem formações que podem ajudar na sua compreensão. No entanto, na verdade, isso não aumenta a habilidade de compreensão, apenas cria uma atmosfera onde se pode concentrar com muito mais facilidade. Parece o lugar perfeito para aprender técnicas. Como se chama esse lugar? Yu Hou falou com entusiasmo em sua voz. Pagode da Tranquilidade, disse Xiao Hua. Pagode da Tranquilidade? Não acho que haja um prédio nesta cidade com esse nome, Yu Hou disse. Isso porque não há nenhum em Spring City. Se você quiser ir a esse lugar, há um em Nature City, que fica a cerca de 160 quilômetros de distância. 1.600 milhas. Levaremos dias para chegar lá, Yu Hou exclamou. Levaremos apenas algumas horas se voarmos para lá, disse Xiao Hua. F-Fly? Yu Hou olhou para ela com olhos arregalados e cheios de surpresa. Xiao Hua assentiu com uma expressão calma no rosto antes de começar a levitar no ar. Vê, você está realmente voando. Yu Hou então se virou para olhar para Yuan e perguntou. Vê, você sabia disso? Praticamente. Yuan assentiu. Então ele continuou. Mas como vamos levá-la conosco? Não acho que ela possa usar a espada voadora mesmo com a sua ajuda. O irmão Tian pode carregá-la, disse Xiao Hua. Acho que poderia funcionar. Yuan assentiu. Ele então recuperou a espada voadora e esperou que Xiao Hua a apoiasse com sua energia espiritual. Vou carregar você agora, Yu Hou, disse Yuan enquanto levantava todo o corpo de Yu Hou sem esforço. Irmão, o rosto de Yu Hou imediatamente ficou vermelho quando Yuan de repente carregou seu estilo de princesa. Fique quieto, Yu Hou, Yuan disse a ela enquanto pulava na espada voadora. Isso é um pouco estranho. Mas eu deveria conseguir. Yuan pensou consigo mesmo enquanto ajustava seu equilíbrio e postura. Estamos prontos para ir, irmão Tian? Xiao Hua perguntou a ele. Sim, vá em frente, mas não vá muito rápido. Yuan assentiu. Um momento depois, Xiao Hua voou em direção ao céu brilhante enquanto controlava a espada voadora. Olha, imortais. Os pedestres apontaram para sua figura desaparecida com admiração em seus rostos, e os jogadores observaram com olhares atordoados, esperando que pudessem fazer o mesmo no futuro. Yu Hou gritou com os olhos fechados quando eles de repente começaram a se mover, não ousando abri-los mesmo muitos momentos depois, e seus braços estavam firmemente enrolados no pescoço de Yuan. Você está bem, Yu Hou? Yuan perguntou a ela com um sorriso no rosto. Você não vai cair. Então não se preocupe. No entanto, Yu Hou ainda se recusou a abrir os olhos até muitos minutos depois, quando finalmente estava se acostumando com a sensação de voar no ar, mas seus braços delgados permaneceram abraçando o pescoço de Yuan com força. Uau! Yu Hou olhou para a paisagem que passava com os olhos cheios de admiração. O que você acha, Yu Hou? Este mundo não é lindo? Yuan perguntou a ela um momento depois. Sim, Yu Hou disse. Depois de olhar a paisagem por alguns minutos, Yu Hou se virou para olhar para Yuan, que mantinha um sorriso gentil em seu belo rosto enquanto a carregava como uma espécie de príncipe, e o olhar de Yu Hou permaneceria em seu rosto pelos próximos poucos minutos. Qual é o problema? Yuan olhou para ela e perguntou ao perceber que ela estava olhando intensamente para ele. Nada, Yu Hou disse rapidamente com uma voz assustada, sentindo sua frequência cardíaca disparar depois. Na verdade, eu queria perguntar sobre Xiao Hua. Como ela pode voar? Em que cultivo ela está? Espírito. Rei, Yuan respondeu em um tom estranho. Rei espiritual? Que nível de cultivo é esse? Yu Hou ergueu as sobrancelhas de maneira confusa. Eu acho que são 5 reinos acima do reino do espírito aprendiz. E espera, 5 reinos acima de mim? Isso é ridiculamente alto. E você tinha alguém poderoso como ela te seguindo esse tempo todo? Você pode literalmente fazer qualquer coisa neste jogo se quiser com ela por perto. Yu Hou olhou para ele com um olhar chocado e ainda mais perguntas apareceram em sua cabeça.
Como é que alguém tão poderoso como Xiao Hua o está seguindo? Quem é Xiao Hua, exatamente? Yu Hou estreitou os olhos para Yuan com um olhar desconfiado e perguntou a ele. Irmão, já faz algum tempo que pretendo lhe fazer essa pergunta. Mas qual é o seu nome no jogo? O corpo de Yuan enrijeceu imediatamente ao ouvir sua pergunta, e suas costas e mãos rapidamente ficaram suadas. Por que escolhi, Yuan, como meu nome? E se ela aprender sobre isso, por causa disso, eu não quero perdê-la. Yuan suspirou interiormente. Irmão, você está bem? Por que você não está dizendo nada? É apenas o seu nome no jogo. Não há necessidade de ser tão reservado. Yu Hou disse a ele um momento depois, suas suspeitas ficando ainda mais fortes. Eu poderia mentir para ela. Mas ela descobrirá a verdade mais cedo ou mais tarde, sobre meu nome e aquilo. E não posso suportar a culpa de mentir diretamente na cara dela. Não depois de tudo o que ela fez, se sacrificou por mim. Depois de ver a expressão perplexa no rosto de Yuan, Yu Hou disse. Está tudo bem, irmão. Embora eu não saiba o motivo, você não precisa me dizer se não quiser. Pronto para me contar. Não, está tudo bem. Yuan disse de repente. Eu vou te dizer. Tem certeza? Você não precisa se forçar. Embora existam alguns motivos pelos quais eu não queira dizer isso, você é minha preciosa irmã mais nova e simplesmente não posso dizer não para você, disse Yuan com uma expressão agridoce no rosto. Depois de respirar fundo, Yuan falou com uma voz ligeiramente trêmula. Neste mundo, eu me dei o nome de Yuan. Yuan. Yu Hou olhou para ele com olhos arregalados e cheios de surpresa, mas não ficou chocada. Na verdade, ela estava se sentindo um pouco aliviada. Depois de encarar Yuan por um bom minuto, Yu Hou se virou para olhar para Xiao Hua, que estava olhando para ela com um olhar silencioso. Yu Hou então fechou os olhos e respirou fundo antes de falar com uma voz surpreendentemente calma. Entendo. Então você foi o jogador Yuan o tempo todo. Sinto muito por tentar esconder isso de você, Yu Hou. É que há muitas pessoas que estão com raiva de mim e tentando me caçar por algum motivo, e eu não queria que você pensasse em mim como algum vilão ou alguém que é odiado pelos outros. Yu Hou balançou a cabeça e até acariciou suas bochechas com a mão. Não seja bobo, irmão. Eu não me importo com o que os outros pensam de você, e mesmo que o mundo inteiro esteja contra você, eu nunca te odiaria. Afinal, você ainda é meu precioso irmão que sempre esteve lá quando eu precisei de alguém. Ela então continuou. E acho que sei o motivo pelo qual tantas pessoas estão tentando caçar você, então você não precisa se preocupar com isso. Sério, por quê? Yuan perguntou a ela. É simples, irmão, eles têm inveja de você e dos seus talentos. Não importa se é no mundo real ou nos videogames, sempre haverá pessoas que terão inveja dos seus talentos. Então você não deve prestar muita atenção para eles. De qualquer forma, como esperado de você, irmão, você não apenas chocou o mundo com seus talentos no mundo real, mas também está causando bastante comoção no cenário dos jogos. Você está sempre sob algum tipo de holofote. Haha, você está exagerando, Yu Hou. Quer eu esteja exagerando ou não, é um fato que você se tornou mais uma vez o centro das atenções em todo o mundo. Embora o mundo possa não se importar mais com o nome, Yu Tian, depois que você desapareceu do mundo do entretenimento, todo mundo está atualmente prestando atenção ao nome, Yuan, e observando cada passo seu. Então certifique-se de não decepcioná-los, irmão. Claro, eu também estarei observando você. Yu Hou disse a ele com um sorriso em seu lindo rosto. Yuan assentiu.